amigos, está começando agora Cidadania no Ar. Aqui, seu direito é nosso tema. Programa da OAB Campinas, em parceria com a TV Século XXI. O programa de hoje vai trazer um tema importante para você. Você pode e deve participar. A sua participação justifica a existência do Cidadania no Ar. Nós temos o nosso e-mail, que é o cidadanianoar@tvseculo21.org.br, ou você usa o nosso telefone 0 operadora 19 3871 9620. Humilhação, uma situação que provoca dor, tristeza, indignação. Esse sentimento traduz o tema do Cidadania no Ar de hoje. Vamos falar sobre assédio moral e sexual. Nós vamos conversar sobre esse tema tão difícil com a doutora Tereza Doro, presidente da OAB Campinas. Obrigado pela sua presença constante no nosso programa, doutora. Prazer. Com a doutora Thaísa Tamarindo da Rocha, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, voluntária do SOS Ação Mulher. É um prazer tê-la aqui. Obrigada. E a doutora Raquel Tamacia Marques, secretária da Comissão de Direitos Humanos e advogada trabalhista. Boa noite. Eu tenho que começar com a nossa presidente e eu vou fazer uma pergunta bem direta para a senhora. A senhora advoga há muitos anos. A senhora já foi assediada? Muitas vezes. Eu acho que todas as mulheres foram. Assédio sexual e assédio moral. Muitas vezes. Agora, assédio moral no trabalho. Doutora Raquel, como é que é essa situação, o assédio moral, como é que isso acontece no dia a dia da trabalhadora ou do trabalhador brasileiro? O assédio moral no trabalho, ele é aquele assédio não de uma bronca ou uma vez que o patrão fica nervoso ou alguma coisa assim. Ele é constante, é com a mesma pessoa, às vezes uma das formas é através do largar o trabalhador no ócio, é uma forma muito grave de assédio moral no trabalho, e o patrão ou o chefe tem a intenção de fazer com que a pessoa se demita. É essa a intenção principal do assédio moral no trabalho. Agora, essa intenção, doutora, fazer com que a pessoa peça demissão, né? Sim. Não existe por trás disso a paixão, o envolvimento afetivo? Eu acredito que não. O que existe aí, na verdade, é o problema de medo da pessoa subir ou uma competitividade dentro do trabalho. No assédio moral, normalmente não tem características afetivas, tem mais características de problemas profissionais mesmo. Tanto que existem pesquisas que falam que existe muito assédio com pessoas na faixa dos 40 anos, porque são pessoas que não aceitam as regras, que discutem sobre a forma como é colocada, que têm uma experiência anterior, experiências positivas às vezes de gestão empresarial, e essas pessoas são assediadas por isso, porque elas são, vamos dizer, mau exemplo para os mais jovens. Doutora Thaísa, com relação à Comissão da Mulher Advogada, a sua experiência na presidência dessa tão importante comissão da OAB Campinas, como é que fica essa situação do assédio moral? O assédio moral tem sido muito discutido, né, entre as advogadas trabalhistas, entre os juízes, entre os advogados e mesmo o Ministério Público do Trabalho, chegando até o Ministério do Trabalho e Emprego, né? O assédio moral entre nós advogadas tem sido discutido num sentido mais amplo. Saber por que o trabalhador aceita, por algum tempo, passar por uma situação de humilhação tão grande. E pesquisas, inclusive do Instituto de Economia da Unicamp, mostram que a precarização das relações de trabalho, né, essa hegemonia neoliberal que se impôs, esse medo de ficar sem emprego e sabendo que tem o exército de reserva para ocupá-lo, né, logo em seguida que você saia, faz com que o trabalhador se segure e queira contornar a situação do assédio moral. Já o assédio sexual tem uma tipificação mais precisa,
né, e atinge, na grande maioria, as mulheres. Essa é uma grande preocupação da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Tereza, a senhora, mulher presidente da OAB Campinas, como vê essa questão hoje, essa abordagem do assédio moral e sexual no direito mesmo, no dia a dia? A senhora está comandando todas as comissões, a senhora é a nossa mentora. Como é que está vendo essa situação que parece que aflige mais as mulheres mesmo? Eu recebo algumas reclamações e encaminho para as respectivas comissões para ser tomada alguma providência. Parece que hoje a mulher está mais consciente dos seus direitos e já não se assusta tanto como antigamente. Hoje a mulher tem mais coragem de denunciar, ela tem mais coragem de tomar providências e tem mais acesso à justiça, a advogados que possam tomar as providências por ela. Parece-me que a coisa se restringe realmente ao ambiente de trabalho. Eu não faço a área trabalhista e é importante esclarecer, mais uma vez, que cada advogado tem a sua especialidade. É como médico. Eu sou criminalista, eu não sou trabalhista como as colegas. Então eu não entendo tanto do assunto como as duas entendem. Mas parece-me que a coisa se restringe ao âmbito do trabalho. Seria um tipo de perseguição, creio eu. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para as duas, se seria só de chefe para funcionário ou poderia haver entre colegas também. Porque o que a gente vê muito em ambiente de trabalho, isso eu recebo diariamente reclamações, é de fofoca, é de diz-que-me-disse, é de leva e traz, é de denúncia anônima, dentro do ambiente de trabalho, um funcionário tentando prejudicar o outro. Isso poderia caracterizar assédio moral? Eu gostaria de saber. E já emendando a pergunta da doutora Tereza, com relação à denúncia, se isso caracteriza assédio moral e as mulheres, elas denunciam, quer dizer, ela tem essa coragem? Na verdade, no assédio moral do trabalho pode ser entre o chefe e o subordinado, normalmente na maioria das vezes mas pode não ser também entre os colegas e tanto o subordinado em relação ao chefe quando eles se unem contra esse determinado... O terceiro, o chefe, também é o assédio moral. Essa denúncia, na verdade, como não se trata de crime, ela vai ou diretamente para os recursos humanos da própria empresa, que deve tomar alguma medida, as empresas mais conscientes, e na própria reclamação trabalhista. Quer dizer, não é crime? Não é crime. Como é que é a tipificação disso? Não há tipificação no Código Penal. Assédio moral não é crime. Desculpa, a tipificação realmente, como a doutora Tereza ressaltou, não há. Nós temos iniciativas de lei nas municipalidades. Aliás, o município de Iracemápolis foi um dos pioneiros a ter uma legislação municipal dirimindo um pouco o assunto. Aqui em Campinas nós temos iniciativas de lei, então nós temos alguns municípios esparsos desenvolvendo legislação a esse respeito, cidade do Rio de Janeiro também. Então não é uma tipificação criminal, mas dentro da Justiça do Trabalho, dentro dos tribunais do trabalho, há punição para o assédio moral. Com a sua experiência trabalhista, doutora, a questão nacional, como é que fica? Porque há uma questão cultural também, de região para região, norte, Sim. nordeste. Como é que é essa relação no Brasil? Sim, há que fazer uma distinção entre o que é assédio moral e o que não é. Conflito de interesses na relação de trabalho não configura assédio moral, né? Estresse, situação de trabalho estressante não configura assédio moral. É claro que na região sul você tem uma conduta cultural das pessoas, na região sudeste outra, na região nordeste outra, e a própria proximidade gerada pela cultura da localidade pode até afastar o assédio sexual. Veja, então há que se analisar a cultura de cada região, né, os hábitos de cada região, para excluir ou não, ou excluir ou tipificar o assédio moral e o assédio sexual. A subordinação, ela é importante para essa comprovação do assédio moral e sexual? Subordinação no direito do trabalho, a gente pensa assim, né? Porque eu fico imaginando, eu acho que eu já fui assediado, né? Para o homem isso não vale, porque só para a mulher